todos, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais complexos e potencialmente explosivos da geopolítica mundial. Preparem-se para uma análise profunda e imparcial que vai desafiar suas percepções e, com certeza, gerar muito debate. Mas antes de começarmos, eu preciso da sua ajuda para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Se você valoriza uma análise séria e sem viés, por favor, deixe o seu like agora mesmo. É um clique simples para você, mas faz uma diferença gigantesca para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas análises. A sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo temas tão relevantes como este. E claro, o mais importante, eu quero ouvir a sua opinião. Os comentários são o coração deste canal e a sua perspectiva é valiosa. Então prepare-se para assistir, pensar e no final deixar a sua contribuição. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para comentar. Vamos juntos desvendar este cenário complexo. O que está acontecendo com o Irã e EUA? A relação entre Irã e Estados Unidos tem sido uma das mais tensas e voláteis no cenário internacional por décadas. Desde a Revolução Iraniana de 1979, que derrubou a monarquia apoiada pelos Ipassasewa e estabeleceu uma república islâmica, os dois países têm estado em um estado de hostilidade quase constante. Em 2026, essa tensão não diminuiu. Pelo contrário, parece ter se intensificado com uma série de eventos e declarações que mantêm o mundo em alerta. A principal fonte de atrito continua sendo o programa nuclear iraniano. Apesar do acordo nuclear de 2015, conhecido como JCPOA, que visava restringir as atividades nucleares do Irã em troca do alívio de sanções, a retirada unilateral do EUA do acordo em 2018 sob a administração Trump e a subsequente reimposição de sanções severas, levaram o Irã a retomar e até mesmo acelerar algumas de suas atividades nucleares. Isso inclui o enriquecimento de urânio a níveis mais altos do que o permitido pelo acordo original, o que gera grande preocupação em Washington e em seus aliados, como Israel e Arábia Saudita, que temem que o Irã esteja buscando desenvolver armas nucleares. O Irã, por sua vez, insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos, como a geração de energia e a produção de isótopos médicos, e que tem o direito soberano de desenvolver tecnologia nuclear. Além da questão nuclear, a influência regional do Irã é outro ponto de discórdia. Os Equrtua e seus aliados acusam o Irã de desestabilizar o Oriente Médio através do apoio a grupos armados não estatais, como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e várias milícias no Iraque e na Síria. O Irã vê esses grupos como parte de sua eixo de resistência contra a hegemonia americana e israelense na região, e como uma forma de proteger seus próprios interesses de segurança. A presença militar dos EUMEO no Golfo Pérsico e em países vizinhos ao Irã, como o Iraque, é vista por Teherã como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Incidentes no Estreito de Hormuz, por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial, têm sido frequentes, com apreensões de navios e confrontos entre as forças navais dos dois países. A retórica de ambos os lados é frequentemente belicosa, com ameaças e advertências que elevam o risco de um conflito. Os EUMEO mantêm uma política de pressão máxima sobre o Irã, buscando isolá-lo economicamente e politicamente para forçar uma mudança em seu comportamento. O Irã, por sua vez, responde com resiliência, buscando fortalecer suas alianças regionais e desenvolver suas capacidades militares para dissuadir qualquer ataque. A situação em 2026 é de um impasse perigoso, onde qualquer incidente pode escalar rapidamente para um confronto militar. A ausência de canais de comunicação diretos e eficazes entre os dois países agrava ainda mais o risco de erros de cálculo. O mundo observa com apreensão, ciente de que uma guerra entre Irã e EUA teria consequências devastadoras não apenas para o Oriente Médio, mas para a economia global e a estabilidade internacional. É nesse cenário de alta tensão e incerteza que nos propomos a analisar, em uma guerra entre Irã e EUA
quem venceria com seu poder militar atual? Os Estados Unidos possuem, sem dúvida, o poder militar mais robusto e tecnologicamente avançado do mundo. Em 2026, o orçamento de defesa do Zimbábue é estimado em cerca de 886 bilhões de dólares, o que representa mais do que os próximos 10 países com maiores orçamentos militares combinados. Essa vasta quantia permite ao ZEU manter uma força global, capaz de projetar poder em qualquer canto do planeta. Em termos de pessoal, os ZEU contam com aproximadamente 1,3 milhão de militares em serviço ativo, além de cerca de 800 mil na reserva. Essa força é altamente treinada, profissional e experiente em operações de combate em diversos teatros de guerra, desde o Iraque e Afeganistão até operações antiterroristas em outras regiões. A estrutura militar dos ZEU é composta por 6 ramos principais: Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Guarda Costeira e Força Espacial. Cada um desses ramos é especializado e interconectado, operando sob um comando unificado para maximizar a eficácia. O Exército dos ZEU é uma força terrestre massiva, com dezenas de brigadas de combate, equipadas com tanques de última geração como o M1 Abrams, veículos de combate de infantaria Bradley, artilharia autopropulsada e uma vasta gama de sistemas de apoio. Sua capacidade de mobilização e logística é incomparável, permitindo o deslocamento rápido de grandes contingentes para qualquer parte do mundo. A Marinha dos ZEU é a maior e mais poderosa do mundo, com 11 porta-aviões nucleares, cada um operando como uma base aérea flutuante, capaz de lançar centenas de aeronaves. Além dos porta-aviões, a Marinha possui uma frota de mais de 490 navios de guerra, incluindo cruzadores, destroyers equipados com o sistema Aegis de defesa antimísseis, submarinos nucleares de ataque e de mísseis balísticos e navios de assalto anfíbio. Essa frota garante o controle dos mares e a projeção de poder naval em escala global. A Força Aérea do ZEU é igualmente dominante, com mais de 5.000 aeronaves, incluindo caças de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, bombardeiros estratégicos furtivos como o B-2 Spirit e o B-21 Raider em desenvolvimento, aeronaves de transporte, reabastecimento e vigilância. Sua capacidade de superioridade aérea, ataque de precisão e reconhecimento é inigualável. O Corpo de Fuzileiros Navais, embora parte da Marinha, opera como uma força expedicionária anfíbia, especializada em assaltos litorâneos e operações de resposta rápida. Eles são treinados para serem os primeiros a entrar em combate e são altamente versáteis. A Força Espacial, o mais novo ramo, foca na proteção dos ativos espaciais do ZEU e na garantia de acesso ao espaço para fins militares, um domínio cada vez mais crítico na guerra moderna. Além de todo esse hardware e pessoal, os ZEU investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma vantagem tecnológica contínua sobre qualquer adversário. Isso inclui avanços em inteligência artificial, guerra cibernética, armas hipersônicas e sistemas autônomos. A doutrina militar dos ZEU enfatiza a interoperabilidade, a guerra em rede e a capacidade de conduzir operações conjuntas em múltiplos domínios: terra, mar, ar, espaço e cibernético. A capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento ISR do ZEU é vasta, com satélites, drones e aeronaves de reconhecimento que fornecem uma imagem em tempo real do campo de batalha. Em resumo, o poder militar do ZEU é caracterizado por sua escala, tecnologia, treinamento e capacidade de projetar força globalmente, tornando-o um adversário formidável para qualquer nação. O poder militar do Irã, embora significativamente menor em escala e tecnologia em comparação com os Estados Unidos, é uma força considerável e altamente adaptada às suas necessidades de defesa e projeção de poder regional. Em 2026, o orçamento de defesa do Irã é estimado em cerca de 25 bilhões de dólares, uma fração do orçamento americano, mas ainda assim um dos maiores na região do Oriente Médio.
O Irã possui aproximadamente 610 mil militares em serviço ativo, com mais 350 mil na reserva, totalizando cerca de 960 mil. Essa força é composta pelo Exército Regular, Artesh, a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e a Força de Resistência Basij, uma milícia paramilitar voluntária. A Guarda Revolucionária é uma força de elite, ideologicamente motivada e com grande influência política, responsável por programas estratégicos como o de mísseis e o apoio a grupos regionais. O Exército Regular é a força convencional responsável pela defesa territorial. O Basij é uma força de mobilização em massa, treinada para a guerra assimétrica e defesa interna. O Irã tem investido pesadamente em doutrinas de guerra assimétrica e de negação diária, buscando compensar a desvantagem tecnológica contra adversários mais poderosos. Sua estratégia se baseia em tornar qualquer ataque ao seu território extremamente custoso para o agressor. Isso inclui o desenvolvimento de uma vasta rede de mísseis balísticos e de cruzeiro, drones, minas navais, pequenas embarcações de ataque rápido e uma forte capacidade de guerra cibernética. O exército iraniano possui uma quantidade significativa de tanques, incluindo modelos mais antigos como o T-72 e o Chieftain, muitos dos quais foram modernizados localmente. Eles também operam veículos blindados de transporte de pessoal, artilharia rebocada e autopropulsada. A ênfase está na defesa terrestre e na capacidade de conduzir operações de guerrilha e guerra urbana, aproveitando o terreno montanhoso do Irã. A marinha iraniana é dividida entre a marinha do Artesh e a marinha do IRGC. A marinha do Artesh opera navios de guerra maiores como fragatas e corvetas e tem uma presença mais convencional. A marinha do IRGC, por outro lado, é especializada em guerra assimétrica no Golfo Pérsico, utilizando centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, equipadas com mísseis e torpedos, além de minas navais e drones navais. Sua principal função é ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz e dificultar a operação de frotas maiores. A Força Aérea Iraniana é composta principalmente por aeronaves mais antigas, como caças F-4 Phantom, F-5 Tiger e F-14 Tomcat, adquiridos antes da Revolução de 1979. Devido às sanções internacionais, o Irã tem tido dificuldade em adquirir aeronaves modernas e peças de reposição, o que o levou a desenvolver uma indústria de aviação local para manutenção e produção de versões modificadas de seus caças, além de drones de ataque e reconhecimento. A capacidade de defesa aérea do Irã é robusta, com uma rede integrada de sistemas de mísseis terra-ar, incluindo o S-300 de fabricação russa e sistemas desenvolvidos localmente, como o Bavar 373, que visam proteger seu espaço aéreo contra ataques. O Irã também possui uma capacidade significativa em guerra cibernética, que é vista como uma ferramenta importante para retaliar ataques e desorganizar as redes inimigas. Em resumo, o poder militar do Irã é caracterizado por sua doutrina de guerra assimétrica, sua vasta rede de mísseis e drones, sua capacidade de negação diária no Golfo Pérsico e sua força de pessoal numerosa e ideologicamente motivada, tornando-o um adversário que não pode ser subestimado em seu próprio território. A tecnologia militar dos Estados Unidos é a mais avançada do mundo, resultado de décadas de investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, bem como de uma base industrial de defesa robusta e inovadora. Em 2026, essa vantagem tecnológica se manifesta em praticamente todos os domínios da guerra. Na aviação, os Eruat operam caças de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, que incorporam tecnologia stealth, furtividade, aviônicos avançados, fusão de sensores e capacidade de guerra em rede. Esses caças são projetados para operar em ambientes de alta ameaça, detectando e engajando alvos antes de serem detectados. Além disso, os Eurosua estão desenvolvendo a próxima geração de aeronaves de combate, incluindo o programa Next Generation Air Dominance, NGAD, que visa manter a superioridade aérea no futuro. Os bombardeiros estratégicos furtivos, como o B-2 Spirit e o futuro B-21 Raider,
São capazes de penetrar defesas aéreas inimigas e entregar cargas de armas convencionais ou nucleares em qualquer lugar do mundo. No domínio naval, os porta-aviões nucleares da classe Nimitz e Ford são os maiores e mais capazes navios de guerra do planeta, servindo como plataformas de projeção de poder aéreo e naval. Os destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com o sistema de combate Aegis, fornecem defesa antimísseis balísticos e de cruzeiro, além de capacidades de guerra anti-submarino e anti-superfície. Os submarinos nucleares de ataque da classe Virginia e Seawolf são furtivos e versáteis, capazes de realizar missões de reconhecimento, ataque terrestre e guerra anti-submarino. No Exército, os tanques M1 Abrams continuam a ser modernizados com blindagem avançada, sistemas de mira aprimorados e capacidade de guerra em rede. Os veículos de combate de infantaria Bradley e os veículos blindados Stryker oferecem mobilidade e proteção para as tropas terrestres. Os USA também estão investindo em sistemas de artilharia de precisão de longo alcance, como o HIMARS, que provou ser altamente eficaz em conflitos recentes. A tecnologia de drones é outro ponto forte, com uma vasta gama de veículos aéreos não tripulados, UAVs, para reconhecimento, vigilância, ataque e guerra eletrônica. Drones como o MQ-9 Reaper e o RQ-4 Global Hawk fornecem inteligência persistente e capacidade de ataque de precisão. Os EUA também estão na vanguarda do desenvolvimento de drones autônomos e enxames de drones. A guerra cibernética é uma área de investimento prioritário, com capacidades ofensivas e defensivas para atacar e proteger redes de computadores. A inteligência artificial, IA, e o aprendizado de máquina estão sendo integrados em sistemas de comando e controle, análise de inteligência, manutenção preditiva e sistemas autônomos. Armas hipersônicas, que viajam a velocidades superiores a Mach 5, estão em desenvolvimento para superar as defesas aéreas existentes. A tecnologia espacial é crucial para as operações militares dos EUA, fornecendo comunicações seguras, navegação por GPS, inteligência por satélite e alerta antecipado de mísseis. A Força Espacial trabalha para proteger esses ativos e desenvolver novas capacidades espaciais. Em resumo, a tecnologia militar dos INAMEU é caracterizada pela furtividade, precisão, capacidade de guerra em rede, automação e uma vantagem contínua em pesquisa e desenvolvimento, garantindo que suas forças estejam equipadas com as ferramentas mais avançadas para qualquer cenário de conflito. A tecnologia militar do Irã é um testemunho de sua resiliência e engenhosidade diante de décadas de sanções internacionais e embargos de armas. Incapaz de adquirir sistemas de armas modernos de potências ocidentais, o Irã desenvolveu uma indústria de defesa doméstica robusta, focada em engenharia reversa, modificação de equipamentos existentes e desenvolvimento de sistemas próprios, muitas vezes com base em tecnologia russa, chinesa ou até mesmo ocidental mais antiga. O pilar da tecnologia militar iraniana é seu programa de mísseis balísticos e de cruzeiro. O Irã possui um dos maiores e mais diversos arsenais de mísseis no Oriente Médio, com capacidade de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. Esses mísseis, como o Shahab, Emad, Ghadr e Khorramshahr, são desenvolvidos localmente e representam uma capacidade de dissuasão significativa. Eles são capazes de transportar ogivas convencionais e, segundo alguns analistas, poderiam ser adaptados para ogivas nucleares se o Irã decidisse desenvolver armas nucleares. Além dos mísseis balísticos, o Irã tem investido pesadamente em mísseis de cruzeiro antinavio e de ataque terrestre, como o Soumar e o Hoveizeh, que oferecem maior precisão e capacidade de evasão de defesas. A tecnologia de drones é outra área onde o Irã fez avanços consideráveis. O país produz uma vasta gama de veículos aéreos não tripulados, UAVs, para reconhecimento, vigilância e ataque. Drones como o Shahed 129 e o Mohajer 6 são capazes de transportar mísseis e bombas e têm sido usados em operações regionais. O Irã também desenvolveu drones suicidas ou kamikaze, como o Shahed 136,
que são baratos, numerosos e podem sobrecarregar as defesas aéreas inimigas. Esses drones têm sido exportados para aliados regionais e têm demonstrado eficácia em conflitos recentes. Na defesa aérea, o Irã opera sistemas de mísseis terra-ar de fabricação russa, como o S-300, que são capazes de engajar aeronaves e mísseis de cruzeiro em altitudes elevadas. Além disso, o Irã desenvolveu seus próprios sistemas de defesa aérea, como o Bavar 373, que é comparável ao S-300 em algumas capacidades, e o Khordad 15, que é eficaz contra alvos furtivos. Esses sistemas são integrados em uma rede de defesa aérea para proteger o espaço aéreo iraniano. No domínio naval, a tecnologia iraniana se concentra em guerra assimétrica. Isso inclui o desenvolvimento de centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, equipadas com mísseis antinávio e torpedos, projetadas para operar em águas rasas do Golfo Pérsico e ameaçar o tráfego marítimo. O Irã também produz submarinos anões e minas navais para negar o acesso a áreas estratégicas. A guerra cibernética é uma prioridade para o Irã, que tem investido em capacidades ofensivas e defensivas para proteger suas próprias redes e atacar as redes inimigas. Eles são conhecidos por suas operações de hacking e ataques de negação de serviço. Embora o Irã não possua a mesma capacidade de produção de chips avançados ou de sistemas de armas de quinta geração que os Eureira, sua tecnologia militar é eficaz para seus objetivos de defesa e dissuasão, e é constantemente aprimorada através de engenharia reversa e inovação local. A ênfase está em sistemas que são relativamente baratos de produzir em massa e que podem ser usados para infligir danos significativos a um adversário tecnologicamente superior. A estratégia militar dos Estados Unidos é moldada por sua posição como superpotência global e sua necessidade de proteger interesses em todo o mundo. Em 2026, a doutrina militar do Zipur-Maiwa continua a enfatizar a projeção de poder, a dissuasão e a capacidade de conduzir operações em múltiplos domínios e teatros de guerra simultaneamente. A estratégia central é a de dominância de espectro total, buscando superioridade em terra, mar, ar, espaço e cibernético. A projeção de poder é alcançada através de uma rede global de bases militares, alianças estratégicas e a capacidade de mobilizar e sustentar grandes forças expedicionárias. Os Iwasyu e Iriuria mantêm uma presença militar significativa em regiões-chave, como o Oriente Médio, Europa e Ásia-Pacífico, permitindo uma resposta rápida a crises. A dissuasão é um componente crucial da estratégia, baseada na superioridade tecnológica e na capacidade de infligir danos inaceitáveis a qualquer adversário. Isso inclui a manutenção de um arsenal nuclear robusto e a capacidade de conduzir ataques de precisão de longo alcance com armas convencionais. A doutrina de guerra em rede, Network-Centric Warfare, é fundamental, conectando todos os sensores, atiradores e sistemas de comando e controle em uma rede integrada. Isso permite uma consciência situacional superior, tomada de decisão mais rápida e coordenação eficaz entre diferentes ramos das Forças Armadas. A inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR, são prioridades, com uma vasta gama de satélites, drones e aeronaves de reconhecimento que fornecem dados em tempo real para os comandantes. A guerra conjunta é outro pilar, com o Exército, Marinha, Força Aérea, fuzileiros navais e Força Espacial treinando e operando juntos para maximizar a eficácia. Isso inclui exercícios em larga escala e o desenvolvimento de doutrinas de operações conjuntas. No contexto de um potencial conflito com o Irã, a estratégia do Zimitra provavelmente envolveria várias fases. Inicialmente, haveria uma campanha aérea e de mísseis de precisão para degradar as defesas aéreas iranianas, seus sistemas de comando e controle e suas capacidades de mísseis balísticos. Isso seria seguido por ataques a infraestruturas militares críticas e alvos estratégicos. A superioridade aérea seria estabelecida rapidamente para permitir operações aéreas contínuas. No domínio naval, a Marinha do Zifera buscaria garantir a liberdade de navegação no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, neutralizando as ameaças navais assimétricas do Irã
como as pequenas embarcações de ataque rápido e as minas navais. Isso poderia envolver operações de varredura de minas e engajamento de forças navais iranianas. Operações cibernéticas seriam conduzidas para desorganizar as redes de comunicação e controle do Irã, bem como para coletar inteligência. A guerra eletrônica seria usada para cegar e confundir os sistemas de radar e comunicação iranianos. Embora uma invasão terrestre em larga escala do Irã seja considerada improvável devido ao tamanho do país, ao terreno desafiador e à resistência esperada, operações de forças especiais e ataques limitados a alvos específicos poderiam ser considerados. A estratégia também incluiria um forte componente de guerra de informação para influenciar a opinião pública e desmoralizar as forças iranianas. Em resumo, a estratégia militar dos Iluceira contra o Irã seria uma campanha de alta intensidade, focada em ataques de precisão, superioridade aérea e naval e guerra cibernética, visando degradar as capacidades militares iranianas e forçar uma mudança de comportamento, evitando, se possível, uma ocupação terrestre prolongada. A estratégia militar do Irã é profundamente influenciada por sua história, sua geografia e sua percepção de ameaças externas, particularmente dos Estados Unidos e de Israel. Em 2026, a doutrina iraniana é baseada em uma abordagem de guerra assimétrica e negação diária, projetada para tornar qualquer ataque ao seu território extremamente custoso e prolongado para o agressor, mesmo contra um adversário tecnologicamente superior. O Irã não busca a superioridade militar convencional sobre os Iluceira, mas sim a capacidade de dissuadir um ataque ou, se atacado, de infligir danos significativos que superem os benefícios percebidos pelo agressor. Um pilar central da estratégia iraniana é seu vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro. Esses mísseis são vistos como a principal ferramenta de retaliação contra bases americanas na região, navios no Golfo Pérsico e até mesmo alvos em Israel. A capacidade de lançar ataques de mísseis em massa visa sobrecarregar as defesas antimísseis inimigas e garantir que alguns mísseis atinjam seus alvos, infligindo danos e elevando o custo do conflito. A guerra assimétrica no Golfo Pérsico é outra componente crucial. A Marinha do IRGC opera centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, equipadas com mísseis antinávio e torpedos, além de minas navais. A estratégia é usar esses ativos em enxames para atacar navios de guerra e petroleiros no Estreito de Hormuz, um gargalo vital para o comércio global de petróleo. O objetivo é interromper o fluxo de petróleo, elevar os preços globais e criar um caos econômico que forçaria uma intervenção internacional para acabar com o conflito. O Irã também investiu pesadamente em drones, tanto para reconhecimento quanto para ataque. Esses drones, muitos dos quais são baratos e produzidos em massa, podem ser usados para saturar as defesas aéreas inimigas, coletar inteligência sobre movimentos de tropas e navios e realizar ataques de precisão contra alvos específicos. A capacidade de guerra cibernética é outra ferramenta importante na estratégia iraniana. O Irã tem demonstrado a capacidade de conduzir ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas e redes militares de seus adversários, buscando desorganizar e desabilitar sistemas. No terreno, a estratégia iraniana se baseia na defesa em profundidade e na guerra de guerrilha. O Irã possui um terreno montanhoso e vasto, o que dificultaria uma invasão terrestre em larga escala. As forças Basij e o IRGC são treinados para a guerra assimétrica, guerra urbana e resistência prolongada, transformando cada cidade e vila em uma fortaleza. Eles também utilizariam táticas de hit and run e emboscadas para desgastar as forças invasoras. O apoio a grupos regionais como o Hezbollah, os Houthis e milícias no Iraque e na Síria é uma extensão da estratégia iraniana. Esses proxies podem ser ativados para abrir múltiplas frentes de conflito, atacando interesses americanos e aliados em toda a região, dispersando os recursos inimigos e aumentando o custo do conflito. A doutrina iraniana também inclui a paciência estratégica, evitando a escalada imediata e buscando oportunidades para retaliar em momentos e locais de sua escolha.
Em resumo, a estratégia militar do Irã é uma abordagem multifacetada de dissuasão e negação diária, baseada em mísseis, drones, guerra assimétrica naval, guerra cibernética e apoio a proxies, tudo projetado para tornar qualquer guerra contra o Irã insustentável para um adversário tecnologicamente superior. As capacidades nucleares são um dos pontos mais sensíveis e perigosos na relação entre Irã e EUPAIUA. Em 2026, o Irã não é oficialmente reconhecido como uma potência nuclear, e o país insiste que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos. No entanto, a comunidade internacional, liderada pelo EUA, expressa profunda preocupação de que o Irã possa estar buscando a capacidade de desenvolver armas nucleares. O Acordo Nuclear de 2015, JCPOA, impôs restrições significativas ao programa nuclear iraniano, limitando o enriquecimento de urânio, o estoque de urânio enriquecido e o desenvolvimento de centrífugas avançadas. Após a retirada dos SPAFIRA do acordo em 2018 e a reimposição de sanções, o Irã começou a reduzir gradualmente seus compromissos, enriquecendo urânio a níveis mais altos, acima de 60% em alguns casos, embora ainda abaixo dos 90% necessários para uma arma nuclear, e utilizando centrífugas mais avançadas. Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, em 2026, indicam que o Irã possui urânio enriquecido suficiente para, se decidir fazê-lo, produzir material físsil para várias armas nucleares em um período relativamente curto, talvez em questão de semanas ou poucos meses. No entanto, a montagem de uma ogiva nuclear e sua integração em um míssil balístico é um processo mais complexo e demorado, que levaria mais tempo, talvez de 1 a 2 anos. O Irã nega veementemente qualquer intenção de construir armas nucleares, citando um fatwa, decreto religioso, do líder supremo Ali Khamenei, que proíbe a produção e o uso de armas de destruição em massa. No entanto, a capacidade de breakout, a capacidade de produzir rapidamente material físsil para uma arma, é o que mais preocupa os MSISIWA e seus aliados. Para os ESIUNESIS, a política oficial é impedir que o Irã adquira armas nucleares. Todas as opções, incluindo a militar, estão na mesa para alcançar esse objetivo. O EUA mantém uma capacidade de ataque de precisão que poderia ser usada para destruir instalações nucleares iranianas, embora essa seria uma operação de alto risco com consequências imprevisíveis. O Irã, por sua vez, vê a capacidade nuclear como um elemento de dissuasão contra ataques externos. Mesmo que não possua armas nucleares, a percepção de que está à beira de desenvolvê-las pode servir como um fator de dissuasão. A incerteza sobre suas reais intenções e capacidades é parte de sua estratégia. A questão nuclear iraniana é intrinsecamente ligada ao seu programa de mísseis. Se o Irã desenvolvesse uma arma nuclear, a capacidade de entregá-la através de mísseis balísticos seria crucial para sua eficácia como dissuasor. A comunidade de inteligência dos ILP-SEWA monitora de perto o programa nuclear e de mísseis do Irã, buscando sinais de uma decisão de militarizar seu programa. Em resumo, em 2026, o Irã não possui armas nucleares, mas tem a capacidade de produzi-las em um prazo relativamente curto, se decidir fazê-lo. Essa capacidade de breakout é uma fonte de grande preocupação para os IPUSNINUA e seus aliados, e é um dos principais fatores de tensão que poderiam levar a um conflito militar. As capacidades de mísseis do Irã são, sem dúvida, o pilar central de sua estratégia de dissuasão e de sua capacidade de projetar poder regional. Em 2026, o Irã possui o maior e mais diversificado arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro no Oriente Médio, desenvolvido ao longo de décadas de sanções e isolamento. Essa capacidade é vista por Teherã como sua principal ferramenta para retaliar qualquer ataque e para manter a segurança nacional. O arsenal iraniano inclui mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance. Os mísseis de curto alcance, como o Fateh-110, são altamente precisos e podem atingir alvos em países vizinhos, como o Iraque e o Golfo Pérsico. Os mísseis de médio alcance,
como o Shahab-3 e o Ghadr, têm um alcance de até 2.000 quilômetros, o que os coloca dentro do alcance de Israel e de bases americanas em toda a região. O Irã também tem desenvolvido mísseis de longo alcance, como o Khorramshahr, que teoricamente poderiam atingir alvos mais distantes, embora seu foco principal seja a região. Além dos mísseis balísticos, o Irã tem investido pesadamente em mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro como o Solmar e o Hoveizeh voam em altitudes mais baixas e podem manobrar, tornando-os mais difíceis de detectar e interceptar do que os mísseis balísticos. Eles são usados para ataque terrestre e antinavio, oferecendo maior precisão contra alvos específicos. A capacidade antinavio do Irã é particularmente preocupante para os Ipirsineu no Golfo Pérsico. Mísseis como o Nasr e o Raad podem ser lançados de plataformas costeiras, pequenas embarcações e até mesmo de drones, ameaçando o tráfego marítimo e os navios de guerra americanos. O Irã também tem desenvolvido e utilizado drones armados, que podem ser vistos como uma extensão de suas capacidades de mísseis. Drones como o Shahed 129 e o Mohajer 6 podem transportar mísseis e bombas, e têm sido usados para ataques de precisão. Os drones suicidas como o Shahed 136 são baratos, numerosos e podem ser usados para saturar as defesas aéreas inimigas. Para os Infratil, as capacidades de mísseis do Irã representam uma ameaça significativa às suas forças na região e aos seus aliados. As bases americanas no Oriente Médio, como a base aérea de Al-Udeid no Catar ou a Quinta Frota no Bahrein, estariam dentro do alcance de mísseis iranianos. A defesa contra um ataque de mísseis em massa seria um desafio, mesmo com sistemas avançados como o Patriot e o THAAD. A estratégia dos EUAs para combater essa ameaça inclui a implantação de sistemas de defesa antimísseis na região, a capacidade de conduzir ataques preventivos contra lançadores de mísseis iranianos e o desenvolvimento de novas tecnologias de defesa. O Irã, por sua vez, tem investido em mobilidade e ocultação de seus lançadores de mísseis, utilizando túneis subterrâneos e plataformas móveis para dificultar a detecção e a destruição. Em resumo, as capacidades de mísseis do Irã são uma ferramenta poderosa de dissuasão e retaliação, capaz de infligir danos significativos a alvos regionais e de elevar o custo de qualquer conflito. Essa capacidade é um fator-chave na equação militar entre Irã e EUA, e seria um dos primeiros elementos a serem utilizados e combatidos em caso de guerra. A comparação entre as forças aéreas dos EUA e do Irã revela uma disparidade tecnológica e numérica avassaladora, que seria um fator decisivo em qualquer conflito. Em 2026, a Força Aérea dos EUA, o SAF, juntamente com a aviação naval e do Corpo de Fuzileiros Navais, é a mais poderosa e tecnologicamente avançada do mundo. Ela opera mais de 5,000 aeronaves, incluindo caças de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, que são furtivos, altamente manobráveis e equipados com aviônicos e sensores de última geração. Esses caças são projetados para operar em ambientes de alta ameaça, garantindo superioridade aérea e realizando ataques de precisão. Além disso, os EUA possuem uma frota de bombardeiros estratégicos furtivos, B-2 Spirit, B-21 Raider, aeronaves de ataque, A-10 Warthog, aeronaves de guerra eletrônica, EA-18G Growler, aeronaves de reconhecimento e vigilância, RQ-4 Global Hawk, U-2 Dragon Lady, e uma vasta frota de aeronaves de transporte e reabastecimento que permitem a projeção de poder global. A capacidade de guerra em rede, a fusão de sensores e a interoperabilidade entre diferentes plataformas aéreas e terrestres dão aos EUA uma vantagem esmagadora em consciência situacional e coordenação. A Força Aérea Iraniana, por outro lado, é composta principalmente por aeronaves mais antigas, muitas das quais foram adquiridas antes da Revolução de 1979. Sua espinha dorsal inclui caças como o F-4 Phantom, F-5 Tiger e F-14 Tomcat, que, embora tenham sido aeronaves de ponta em sua época, estão agora desatualizados em comparação com os caças de quinta geração dos EUA.
Devido a décadas de sanções internacionais, o Irã tem tido dificuldade em adquirir aeronaves modernas e peças de reposição, o que o levou a desenvolver uma indústria de aviação doméstica para manutenção, engenharia reversa e produção de versões modificadas de seus caças, como o Reza Saekheh, baseado no F-5. O Irã também tem investido em drones de ataque e reconhecimento, que, embora não substituam a capacidade de caças tripulados, oferecem uma capacidade assimétrica para vigilância e ataques de precisão. Em um cenário de guerra, a Força Aérea dos Emirados Sifonei buscaria estabelecer superioridade aérea rapidamente, neutralizando as defesas aéreas iranianas e eliminando a capacidade da Força Aérea iraniana de operar. Os caças furtivos dos Emirados seriam capazes de penetrar o espaço aéreo iraniano com relativa impunidade, enquanto os caças de quarta geração mais antigos do Irã seriam vulneráveis. A capacidade de reabastecimento em voo e o apoio de aeronaves de comando e controle, AWACS, e de guerra eletrônica dariam aos Iwaria uma vantagem operacional contínua. O Irã, ciente de sua desvantagem aérea, dependeria fortemente de sua rede de defesa aérea integrada, composta por sistemas de mísseis terra-ar, como o S-300 e o Bavar 373, para proteger seu espaço aéreo e dificultar as operações aéreas dos Iwaria. Eles também usariam táticas de dispersão e ocultação de suas aeronaves para protegê-las de ataques. No entanto, a capacidade de manter a superioridade aérea e conduzir ataques de precisão seria um fator-chave para os Inebissairwa em qualquer conflito. A Força Aérea Iraniana, embora corajosa, teria poucas chances de competir diretamente com a Força Aérea dos Ibersiwa em um combate aéreo convencional. A comparação entre as marinhas dos Ibersiwa e do Irã revela uma dicotomia entre uma força naval de projeção de poder global e uma força de negação de área regional. Em 2026, a Marinha dos Inewa é a maior e mais poderosa do mundo, com uma capacidade inigualável de operar em qualquer oceano. Sua espinha dorsal é composta por 11 porta-aviões nucleares, cada um com um grupo de ataque completo, incluindo cruzadores, destroyers equipados com o sistema Aegis de defesa antimísseis, submarinos nucleares de ataque e de mísseis balísticos e navios de apoio. A frota totaliza mais de 490 navios de guerra. Os porta-aviões permitem que os EUA projetem poder aéreo em qualquer lugar do mundo, sem depender de bases terrestres. Os destroyers Aegis fornecem defesa antimísseis balísticos e de cruzeiro, protegendo a frota e as forças terrestres. Os submarinos nucleares oferecem furtividade, capacidade de ataque terrestre e guerra anti-submarino. A Marinha dos Ibersiwa também possui uma vasta capacidade anfíbia, com navios de assalto que podem transportar e desembarcar milhares de fuzileiros navais. A capacidade de guerra em rede e a interoperabilidade com outras forças dos Emirados e aliados são cruciais para suas operações. A Marinha iraniana, por outro lado, é dividida em duas forças principais: a Marinha do Artesh, Exército Regular, e a Marinha do IRGC, Guarda Revolucionária Islâmica. A Marinha do Artesh é a força mais convencional, operando navios de guerra maiores, como fragatas e corvetas, e alguns submarinos de médio porte. Sua principal área de operação é o Golfo de Omã e o Oceano Índico, buscando uma presença mais distante. No entanto, esses navios são relativamente antigos e não se comparam em tecnologia e capacidade aos navios de guerra dos Ibersiwa. A Marinha do IRGC é a força mais relevante para um conflito no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Sua doutrina é baseada em guerra assimétrica e negação de área. Ela opera centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, muitas delas equipadas com mísseis antinávio e torpedos. Essas embarcações são projetadas para operar em enxames, sobrecarregando as defesas de navios maiores. O IRGC também possui submarinos anões, minas navais e mísseis antinávio baseados em terra que podem ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, um gargalo vital para o comércio global de petróleo. Em um cenário de guerra, a Marinha dos Ibersiwa buscaria rapidamente estabelecer o controle do Golfo Pérsico e garantir a liberdade de navegação.
Isso envolveria operações de varredura de minas, engajamento de pequenas embarcações de ataque rápido e neutralização de mísseis antinávio costeiros. Os destroyers Aegis e os caças da Marinha dos EUAs seriam cruciais para interceptar mísseis e drones iranianos. A Marinha do IRGC, por sua vez, tentaria infligir o máximo de danos possível usando táticas de hit and run, minas e ataques de mísseis em massa para interromper o fluxo de petróleo e elevar o custo do conflito. Embora a Marinha dos EUA tenha uma superioridade esmagadora em termos de tecnologia e poder de fogo, a geografia do Golfo Pérsico, com suas águas rasas e numerosas ilhas, favorece as táticas assimétricas do Irã, tornando as operações americanas mais desafiadoras e arriscadas. No entanto, a capacidade de sustentar operações navais de longo prazo e projetar poder em escala global seria uma vantagem decisiva para os economistas. A comparação entre os exércitos dos LCO e do Irã revela diferenças significativas em termos de doutrina, tecnologia e experiência em combate convencional, mas também pontos fortes distintos para cada lado. Em 2026, o exército dos LCO é uma força terrestre altamente mecanizada, tecnologicamente avançada e com vasta experiência em operações de combate em diversos ambientes. Ele conta com dezenas de brigadas de combate equipadas com tanques de última geração M1 Abrams, veículos de combate de infantaria Bradley, veículos blindados Stryker, artilharia autopropulsada e uma vasta gama de sistemas de apoio, incluindo helicópteros de ataque Apache e helicópteros de transporte Black Hawk. A doutrina do exército dos EUA enfatiza a mobilidade, o poder de fogo, a guerra em rede e a capacidade de conduzir operações conjuntas com a Força Aérea e a Marinha. Sua capacidade logística é incomparável, permitindo o deslocamento e o sustento de grandes forças em qualquer parte do mundo. O treinamento é rigoroso e contínuo, com foco em operações de alta intensidade e guerra assimétrica. O exército iraniano, por sua vez, é composto pelo Exército Regular, Artesh, e pelas Forças Terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Embora numeroso, com centenas de milhares de soldados, seu equipamento é geralmente mais antigo e menos avançado do que o dos EUA. O Irã possui uma quantidade significativa de tanques, incluindo modelos mais antigos, como o T-72 de fabricação russa e o Chieftain de fabricação britânica, muitos dos quais foram modernizados localmente. Eles também operam veículos blindados de transporte de pessoal, artilharia rebocada e autopropulsada. A doutrina iraniana para o combate terrestre se concentra na defesa em profundidade, na guerra assimétrica e na utilização do terreno montanhoso e urbano para desgastar um invasor. As forças Basij, uma milícia paramilitar voluntária, seriam mobilizadas em massa para a defesa territorial e a guerra de guerrilha. Em um cenário de guerra, uma invasão terrestre em larga escala do Irã pelos Ebumousa é considerada improvável devido ao tamanho do país, à complexidade do terreno e à resistência esperada. No entanto, se operações terrestres limitadas fossem realizadas, o exército dos EUA teria uma vantagem esmagadora em poder de fogo, tecnologia e capacidade de manobra. Os tanques Abrams e os veículos Bradley seriam superiores aos seus equivalentes iranianos. A superioridade aérea dos IPUSATPIUS forneceria apoio aéreo aproximado crucial para as tropas terrestres. O Irã, por sua vez, tentaria transformar o conflito terrestre em uma guerra de atrito, utilizando táticas de emboscada, minas terrestres, dispositivos explosivos improvisados, IEDs, e guerra urbana para infligir baixas e desgastar as forças americanas. O terreno montanhoso do Irã e sua vasta rede de túneis e bunkers seriam usados para ocultar forças e dificultar as operações inimigas. A experiência do Irã em apoiar e treinar grupos de guerrilha na região também seria um fator. Em resumo, enquanto o exército dos EUA possui uma superioridade tecnológica e de poder de fogo inegável, o exército iraniano, com sua doutrina de guerra assimétrica e sua capacidade de mobilizar grandes contingentes para a defesa territorial, representaria um desafio significativo,
para qualquer força terrestre que tentasse operar em seu solo. A guerra terrestre seria um cenário de alto custo para qualquer lado. A defesa aérea é um componente crítico para ambos os países em um cenário de guerra, mas a comparação revela abordagens e capacidades distintas. Em 2026, a defesa aérea dos UAMs é uma rede sofisticada e multicamadas, projetada para proteger seu território e suas forças em qualquer parte do mundo. Ela inclui sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance, como o THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, e o Patriot, que são capazes de interceptar mísseis balísticos e de cruzeiro. Além disso, os ITRIMER contam com uma vasta frota de caças de superioridade aérea, F-22, F-35, que podem engajar ameaças aéreas a longas distâncias, e aeronaves de guerra eletrônica, EA-18G Growler, que podem cegar e confundir os radares inimigos. A defesa aérea dos EUAR é integrada em um sistema de comando e controle em rede que fornece uma consciência situacional abrangente e permite a coordenação eficaz entre diferentes plataformas. A Força Espacial desempenha um papel crucial no alerta antecipado de mísseis e na vigilância do espaço aéreo. O Irã, por sua vez, tem investido pesadamente em sua defesa aérea para compensar a desvantagem em sua força aérea. Sua rede de defesa aérea é integrada e composta por uma mistura de sistemas de fabricação russa e desenvolvidos localmente. O pilar de sua defesa aérea de longo alcance é o sistema de mísseis S-300 de fabricação russa, que é capaz de engajar aeronaves e mísseis de cruzeiro em altitudes elevadas. Além do S-300, o Irã desenvolveu seus próprios sistemas, como o Bavar 373, que é considerado comparável ao S-300 em algumas capacidades, e o Khordad-15, que é eficaz contra alvos furtivos. O Irã também possui uma variedade de sistemas de mísseis de médio e curto alcance, bem como artilharia antiaérea, para proteger contra ameaças de baixa altitude. Em um cenário de guerra, a defesa aérea iraniana seria o primeiro obstáculo para qualquer campanha aérea dos EUAs. Os EUSK iniciariam uma campanha para degradar e suprimir as defesas aéreas iranianas, SIAD, Suppression of Enemy Air Defenses, utilizando caças furtivos, mísseis anti-radiação e aeronaves de guerra eletrônica. O objetivo seria abrir corredores seguros para que aeronaves de ataque pudessem atingir seus alvos. Os caças F-22 e F-35 seriam cruciais para penetrar as defesas iranianas e engajar os sistemas S-300 e Bavar 373. O Irã, por sua vez, tentaria maximizar a eficácia de sua rede de defesa aérea, utilizando táticas de shoot and scoot, atirar e mover, para proteger seus lançadores de mísseis e empregando guerra eletrônica para confundir os aviônicos dos EUA. Eles também poderiam usar drones para sobrecarregar as defesas aéreas dos ISNURIMAIRA. Embora a defesa aérea iraniana seja robusta e capaz de infligir perdas, a superioridade tecnológica e a capacidade de guerra eletrônica dos ISNURIMAIRA provavelmente permitiriam que eles estabelecessem a superioridade aérea ao longo do tempo. No entanto, isso não seria sem riscos e custos significativos para os mercenários. A defesa aérea iraniana é projetada para tornar qualquer ataque aéreo ao Irã uma operação de alto custo, e nesse aspecto, ela seria um fator importante na dissuasão e na resistência. Os argumentos de quem apoia a superioridade militar dos ISNURIMAIRA em um conflito com o Irã são baseados em uma série de fatores objetivos e doutrinários que apontam para uma vitória americana em um confronto direto. Primeiramente, a superioridade tecnológica dos ISNURIMAIRA é inegável. Com caças de quinta geração, bombardeiros furtivos, porta-aviões nucleares, destroyers Aegis e uma vasta gama de sistemas de armas de precisão, os ISNURIMAIRA possuem uma vantagem qualitativa que o Irã simplesmente não consegue igualar. Essa tecnologia permite que as forças americanas operem com maior consciência situacional, maior precisão e menor risco para suas próprias tropas. Em segundo lugar, o orçamento de defesa dos PUSCIA, que é quase 40 vezes maior que o do Irã, permite um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, treinamento e manutenção de equipamentos de ponta.
Essa disparidade financeira se traduz em uma capacidade militar muito superior em todos os domínios. Em terceiro lugar, a capacidade de projeção de poder global dos Smilawa é incomparável. Com uma rede de bases militares em todo o mundo e uma marinha capaz de operar em qualquer oceano, os Smilawa podem mobilizar e sustentar grandes forças em qualquer teatro de guerra. O Irã, por outro lado, tem uma capacidade limitada de operar fora de suas fronteiras imediatas. Em quarto lugar, a experiência de combate das forças armadas dos Smilawa é vasta. Décadas de operações no Iraque, Afeganistão e em outras regiões do mundo, contra uma variedade de adversários, proporcionaram às tropas americanas uma experiência inestimável em planejamento, execução e adaptação em combate. Em quinto lugar, a doutrina militar do ZEUA, focada em guerra em rede, operações conjuntas e dominância de espectro total, permite uma coordenação e eficácia que o Irã não possui. A capacidade de integrar informações de múltiplos sensores e coordenar ataques de diferentes plataformas é uma vantagem decisiva. Em sexto lugar, a capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento ISR dos Imaskiriu é vasta, com satélites, drones e aeronaves de reconhecimento que fornecem uma imagem em tempo real do campo de batalha, permitindo que os EUA identifiquem e ataquem alvos com precisão. Em sétimo lugar, os EUA contam com uma rede de aliados regionais como Israel e Arábia Saudita, que poderiam fornecer apoio logístico, bases e inteligência, ampliando ainda mais a vantagem americana. Em oitavo lugar, a capacidade de guerra cibernética dos Epri-Saneuara é considerada uma das mais avançadas do mundo, capaz de desorganizar as redes de comando e controle do Irã e desabilitar infraestruturas críticas. Em nono lugar, a capacidade de defesa antimísseis do ZEUA, com sistemas como o THAAD e o Patriot, seria crucial para mitigar a ameaça dos mísseis iranianos. Finalmente, a capacidade de conduzir uma campanha aérea e de mísseis de precisão para degradar as capacidades militares iranianas seria esmagadora, permitindo que os EUA estabelecessem superioridade aérea e naval rapidamente, isolando o Irã e limitando sua capacidade de retaliar. Em suma, os defensores da superioridade americana argumentam que a combinação de tecnologia, poder de fogo, experiência, doutrina e capacidade de projeção de poder garantiria uma vitória decisiva do ZEU em um confronto militar direto com o Irã. Os argumentos de quem defende a capacidade do Irã de resistir e até mesmo vencer um conflito com os Ilfasid-Sira, ou pelo menos tornar a vitória americana insustentável, baseiam-se em uma compreensão diferente da guerra e do poder militar. Primeiramente, a doutrina de guerra assimétrica do Irã é projetada especificamente para neutralizar a superioridade tecnológica e convencional de um adversário como os Ilisteurewa. O Irã não busca uma vitória convencional, mas sim infligir danos inaceitáveis e prolongar o conflito a ponto de torná-lo politicamente e economicamente insustentável para os imais. Em segundo lugar, o vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro do Irã é uma ferramenta poderosa de retaliação. Esses mísseis podem atingir bases americanas na região, navios no Golfo Pérsico e até mesmo alvos em Israel. Um ataque de mísseis em massa poderia sobrecarregar as defesas antimísseis do ZEUA e causar danos significativos, elevando o custo humano e material do conflito. Em terceiro lugar, a capacidade de negação de área do Irã no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz é uma ameaça séria ao comércio global de petróleo. Centenas de pequenas embarcações de ataque rápido, minas navais e mísseis antinavio podem ser usados para interromper o fluxo de petróleo, causando um choque econômico global que forçaria uma intervenção internacional para acabar com o conflito. Em quarto lugar, o terreno montanhoso e vasto do Irã, juntamente com sua população numerosa e ideologicamente motivada, tornaria uma invasão terrestre em larga escala extremamente difícil e custosa. As forças Basij e o IRGC são treinados para a guerra de guerrilha e resistência prolongada, transformando cada cidade e vila em uma fortaleza
e infligindo baixas significativas a qualquer força invasora. Em quinto lugar, o apoio a grupos regionais como o Hezbollah, os Houthis e milícias no Iraque e na Síria, permite ao Irã abrir múltiplas frentes de conflito, atacando interesses americanos e aliados em toda a região. Isso dispersaria os recursos dos IRIUA e aumentaria o custo do conflito, transformando-o em uma guerra regional mais ampla. Em sexto lugar, a capacidade de guerra cibernética do Irã é uma ferramenta importante para desorganizar as redes de comando e controle dos IRIUA e desabilitar infraestruturas críticas. Ataques cibernéticos podem causar caos e confusão, dificultando as operações americanas. Em sétimo lugar, a resiliência e a determinação do povo iraniano, que tem uma longa história de resistência a potências estrangeiras, não devem ser subestimadas. A população estaria disposta a lutar por seu país, tornando qualquer ocupação extremamente difícil. Em oitavo lugar, o Irã tem a capacidade de infligir danos significativos aos aliados dos IRIUA na região, como Israel e Arábia Saudita, o que poderia arrastar esses países para o conflito e aumentar a pressão sobre os IRIUA para encerrá-lo. Em nono lugar, a percepção de que o Irã está à beira de desenvolver armas nucleares, mesmo que não as possua, pode servir como um fator de dissuasão, tornando os IRIUA mais cautelosos em iniciar um ataque total. Finalmente, a capacidade do Irã de operar em segredo e de usar táticas de hit and run tornaria difícil para os IRIUA destruir completamente suas capacidades militares, levando a um conflito prolongado e de alto custo. Em suma, os defensores da capacidade de resistência do Irã argumentam que, embora não possa vencer uma guerra convencional, pode tornar a vitória dos IRIUA tão custosa que seria equivalente a uma derrota política e estratégica para Washington. Uma guerra entre Irã e IRIUA poderia se desdobrar em vários cenários, cada um com suas próprias dinâmicas e consequências. É crucial analisar esses cenários para entender a complexidade e os riscos envolvidos. O primeiro cenário, e talvez o mais provável em uma fase inicial, seria uma campanha aérea e de mísseis de precisão liderada pelos IRIUA. Neste cenário, os IRIUA lançariam ataques maciços com mísseis de cruzeiro, como Tomahawk, e aeronaves furtivas, F-22, F-35, B-2, para degradar as defesas aéreas iranianas, seus sistemas de comando e controle, instalações nucleares e de mísseis e infraestruturas militares críticas. O objetivo seria destruir a capacidade do Irã de retaliar e de se defender. O Irã responderia com o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro contra bases americanas na região, navios no Golfo Pérsico e possivelmente alvos em Israel e Arábia Saudita. Drones armados também seriam empregados. A marinha do IRGC tentaria interromper o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz com pequenas embarcações de ataque rápido e minas navais. Este cenário seria de alta intensidade, mas limitado no tempo e no espaço, buscando evitar uma escalada para uma invasão terrestre. O segundo cenário seria uma guerra regional prolongada. Se a campanha inicial não alcançasse os objetivos dos IRIUA, ou se o Irã retaliasse de forma mais agressiva, o conflito poderia se expandir. O Irã ativaria seus proxies, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas, para atacar interesses americanos e aliados em toda a região. Isso poderia incluir ataques com mísseis, drones e operações de guerrilha em países como Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Os IRIUA e seus aliados seriam forçados a responder em múltiplas frentes, dispersando seus recursos. A guerra cibernética se intensificaria, com ambos os lados tentando desabilitar as redes do outro. Este cenário seria caracterizado por uma guerra de atrito, com baixas crescentes e um impacto econômico devastador para a região e para o mundo, especialmente devido à interrupção do fluxo de petróleo. O terceiro cenário, embora menos provável devido aos seus custos proibitivos, seria uma invasão terrestre limitada ou em larga escala. Uma invasão em larga escala do Irã seria uma operação de imensa complexidade, exigindo centenas de milhares de tropas e anos de ocupação. O terreno montanhoso do Irã, sua vasta população e a doutrina de guerra assimétrica do IRGC
e do Basiji tornariam essa operação extremamente custosa em termos de vidas e recursos. Os Exército poderiam considerar operações terrestres limitadas, como ataques de forças especiais para destruir alvos específicos ou para resgatar pessoal. No entanto, mesmo essas operações seriam de alto risco. O Irã transformaria o conflito terrestre em uma guerra de guerrilha urbana e rural, buscando infligir o máximo de baixas e desgastar a vontade política dos Ifin-Seiwa. O quarto cenário seria uma escalada nuclear. Embora o Irã não possua armas nucleares em 2026, a percepção de que está à beira de desenvolvê-las poderia levar os Irun-Maiwa a considerar ataques preventivos mais agressivos às instalações nucleares iranianas. Se o Irã se sentisse encurralado e acreditasse que sua sobrevivência estava em jogo, poderia acelerar seu programa nuclear para desenvolver uma arma, o que levaria a uma escalada ainda mais perigosa. Este cenário teria consequências catastróficas para a região e para o mundo. O quinto cenário seria uma guerra por procuração, proxy war, intensificada. Mesmo sem um confronto direto, os Isil-Meimeis e o Irã poderiam intensificar seu apoio a grupos regionais, transformando o Oriente Médio em um campo de batalha para seus proxies. Isso levaria a mais instabilidade, conflitos localizados e sofrimento humano sem um confronto direto entre as duas potências. Em todos esses cenários, o impacto global seria imenso, com consequências econômicas, preços do petróleo disparando, mercados em pânico, humanitárias, milhões de refugiados, crise alimentar e geopolíticas, reconfiguração de alianças, aumento da instabilidade. A vitória em qualquer um desses cenários seria difícil de definir e viria com um custo altíssimo para todos os envolvidos. A análise de um possível conflito militar entre Irã e Estados Unidos nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da guerra moderna, o poder e suas limitações, e as consequências incalculáveis de tais confrontos. Não se trata apenas de comparar números de tanques ou caças, mas de entender as doutrinas, as motivações, as geografias e os impactos que se estendem muito além do campo de batalha. A superioridade militar convencional dos Ipimur-Sairu é inegável. Seu orçamento, tecnologia, treinamento e capacidade de projeção de poder são incomparáveis. Em um confronto direto, aberto e convencional, as Forças Armadas americanas teriam uma vantagem esmagadora em termos de poder de fogo e capacidade de destruir alvos. A Força Aérea e a Marinha dos MFUs poderiam estabelecer superioridade aérea e naval, degradando as defesas iranianas e atacando infraestruturas críticas. No entanto, a guerra moderna raramente é convencional. O Irã, ciente de suas desvantagens, desenvolveu uma doutrina de guerra assimétrica e de negação diária, projetada para transformar qualquer ataque em um atoleiro custoso. Seu vasto arsenal de mísseis, drones, táticas navais assimétricas no Golfo Pérsico e a capacidade de mobilizar uma grande força de resistência em seu terreno montanhoso e urbano representam um desafio significativo. O objetivo do Irã não seria vencer os Iwarizia no sentido tradicional, mas sim infligir danos tão severos e prolongar o conflito a ponto de torná-lo insustentável para Washington, tanto em termos de baixas quanto de custos econômicos e políticos. As consequências de tal guerra seriam catastróficas para a região e para o mundo. O Estreito de Hormuz, um gargalo vital para o comércio global de petróleo, seria imediatamente ameaçado, levando a um choque econômico global. Milhões de pessoas seriam deslocadas, criando uma crise humanitária de proporções épicas. A instabilidade se espalharia por todo o Oriente Médio, com a ativação de proxies e a possibilidade de outros atores regionais serem arrastados para o conflito. A escalada para o uso de armas de destruição em massa, embora improvável, não pode ser totalmente descartada, especialmente se o Irã se sentisse existencialmente ameaçado. A vitória em tal cenário seria uma palavra vazia. Mesmo que os emissários conseguissem destruir grande parte das capacidades militares iranianas e derrubar o regime, o custo em vidas, recursos e estabilidade global seria imenso. A ocupação de um país tão grande e populoso como o Irã
seria uma tarefa hercúlea, com uma resistência prolongada e uma insurgência que poderia durar décadas. Para o Irã, a vitória seria sobreviver como nação, mesmo que devastada, e infligir danos suficientes para mostrar que não pode ser subjugado. A verdadeira lição aqui é que, em um conflito entre potências tão desiguais, mas com capacidades assimétricas e vontades políticas fortes, a vitória não é um conceito simples. É um cálculo complexo de custos e benefícios, onde os custos podem facilmente superar qualquer benefício percebido. A dissuasão, por mais frágil que seja, continua sendo o objetivo principal de ambos os lados, pois a alternativa é um cenário de devastação mútua, onde ninguém realmente vence. A reflexão final é que a guerra é sempre a última opção, e as consequências de um conflito entre Irã e Ireua seriam sentidas por gerações, muito além das fronteiras do Oriente Médio. É um lembrete sombrio da importância da diplomacia e da busca por soluções pacíficas, mesmo nas relações mais tensas. E chegamos ao final da nossa análise profunda sobre um tema que, sem dúvida, nos faz refletir sobre o futuro da geopolítica. Eu espero que esta discussão tenha sido esclarecedora e que tenha provocado em você novas perspectivas sobre a complexidade das relações internacionais. Mas a nossa conversa não termina aqui. A sua participação é o que realmente dá vida a este canal. Então, se você chegou até aqui, se você valoriza o conteúdo que apresentamos, por favor, não saia sem deixar o seu like. É um gesto simples, mas que nos ajuda imensamente a continuar produzindo análises como esta. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Não perca nenhuma das nossas próximas discussões. E, claro, o mais importante, eu quero ler a sua opinião. Qual a sua visão sobre este cenário? Quem você acha que teria a vantagem em uma guerra entre Irã e Ireua? Quais seriam as consequências mais graves? Deixe o seu comentário abaixo. A sua perspectiva é fundamental para enriquecer o debate e para que possamos aprender uns com os outros. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Quanto mais pessoas participarem desta discussão, mais rica e completa ela se tornará. Agradeço imensamente a sua audiência, o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e o seu compartilhamento. A sua presença aqui faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima análise.